Olá pessoal, boa noite. Boa noite, enquanto eu estou terminando de me ajeitar aqui. Pronto, estou aqui, já estou ajeitado. Pessoal, eu vou me apresentar de novo, né? Sou o Dr. Paulo. Hoje eu estou fazendo uma live atendendo a pedidos. Muitos pedidos, todo dia, sempre. Muita gente me pergunta o que fazer depois do Covid, né? Essa é a pergunta. Opa, vamos lá. Essa é uma das perguntas que eu mais respondo. Boa noite, Carmen. Essa é uma das perguntas que eu mais respondo no dia a dia, né? O que tem depois do Covid, o que fazer depois do Covid, o que a pessoa permanece sentindo depois do Covid. Né? Então eu fiz uma série de posts nas minhas redes sociais, né? Falando os sintomas mais comuns que a gente tem, que a gente sente quando o Covid vai embora, né? Na síndrome pós-Covid, tá bom? Então, essa live aqui é para responder muitas perguntas que já foram feitas, seja no meu WhatsApp, seja no WhatsApp da Ana, tá? Pessoal, muita gente tem o meu telefone, eu passo meu telefone para todos os pacientes, se algum paciente eu não passei, eu peço desculpas, tá? Meu telefone sempre fica aí, eu coloco nos comentários. Mas eu peço que mande as perguntas para a Ana, para minha secretária, meu braço direito, porque ela deixa tudo organizado e comigo a pergunta some, outro WhatsApp entra na frente e eu acabo, infelizmente, não respondendo no ao vivo. E aí depois a pessoa vem me perguntar isso. Por favor, mande a pergunta para a Ana. Pessoal, sem demorar muito, né? Eu queria falar um pouquinho de vacina. Recebi muitas perguntas sobre vacina, a última aqui da Pamela, criança pode tomar vacina de Covid. Recebi muitas perguntas com questionamento assim, estou com Covid, curei o Covid, e agora quanto tempo eu posso tomar vacina? Com relação à vacina da gripe, vacina da pneumonia, vacina do Covid e muitas outras vacinas. Semana que vem eu vou fazer uma live com a doutora Cláudia, ela é oncologista, tá? E aí eu vou falar para o meu público, para o público da doutora Cláudia, para o público em geral, tá bom? Para a gente poder se atualizar bastante a respeito de vacinas. Porém, amanhã, no Cafezinho com PH, eu vou fazer um vídeo no meu YouTube, tá? Só com mitos e verdades sobre a vacina. Esse é só sobre a vacina do Covid, alguns mitos e verdades, e deixar o restante das perguntas para a gente poder responder na live. Então, quem quiser me mandar perguntas sobre a live de vacinas, que vai ser semana que vem, fique à vontade, envie quantas perguntas quiser, repito, pode mandar no meu direct do Instagram, pode mandar no WhatsApp da Ana, pode me mandar, mas aí corre o risco de realmente, por conta das outras mensagens, eu acabar não respondendo, tá? Então vamos lá, vamos responder algumas perguntas. Pessoal, nem todos eu vou falar o nome, algumas pessoas me pediram para ficar anônimo nas perguntas, então quem quiser mandar pergunta aqui no direct ou nos comentários, pode mandar à vontade. Quem quiser ficar anônimo, pode me mandar no direct ou no meu WhatsApp, que eu vou escrever aqui agora. 99985 1223. Tá? Pode mandar aqui, que aí eu vou responder aqui, vou responder anônimo. Quem mandar aí nos comentários, eu vou falar o nome e responder. Tá? A Eliane Rosa, ela me mandou uma pergunta, né, que é quando tratar as sequelas do Covid. Né? Essa pergunta é uma pergunta muito comum, é uma dúvida que muita gente tem. E a resposta que eu dou para o paciente é hoje. Se você está curado do Covid, a partir do momento que você está curado do Covid, você internou ou você não internou, a partir desse momento, você tem que cuidar da sequela do Covid. Qual é a sua sequela? A sua sequela é tosse? A sua sequela é cansaço? A sua sequela é falta de ar? A sua sequela é dor no corpo, dor no peito, dor de cabeça, dor na perna, fadiga? Qualquer que seja a sua sequela, ela merece tratamento hoje, tá?
Beleza, aconteceu por conta do Covid, não vou falar sobre Covid nem sobre o tratamento do Covid, aqui é só sequela mesmo. Sobre o Covid, o seu rim ou o seu fígado ficou sobrecarregado durante o tratamento, alguma coisa a gente vai ter que esperar? É por isso que a análise tem que ser completa. Mas o tratamento, ele deve ser no mínimo investigado hoje. De preferência, tratado hoje, isso se o paciente conseguir. Tá? Vamos para a próxima pergunta. É normal, a dona Nair, tá? Um grande beijo para a dona Nair. É normal ficar com o paladar e o olfato alterado, mesmo depois de meses tendo pego Covid? Primeiro, não é normal. Nenhum dos sintomas da síndrome pós-Covid é normal, tá bom? É comum ficar com o olfato e com o paladar alterado. E o que a gente pode fazer? Não é? Uma das medidas bastante eficazes é a fisioterapia do gosto ou a fisioterapia do cheiro. Não é? O café é uma grande maravilha para isso, porque o café tem cheiro forte e o sabor forte. Tira o açúcar do café, tira o adoçante do café. Tá? Cheira o café, bebe café. Repito, tira o açúcar do café, tira o adoçante do café. Tá bom? Sentir o cheiro do café todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Cheira o cafezinho, bebe o cafezinho. Cheira o cafezinho, bebe o cafezinho. Isso é uma fisioterapia. Vai treinando, vai treinando. Faz isso com cebola. Nossa, mas cebola tem gosto ruim. Você não está sentindo gosto de nada. Fica tranquilo. Isso espero que volte. Tá? A imensa maioria dos pacientes, com o perdão da redundância, volta. Mas essa fisioterapia é muito importante. Isso não é remédio, tá bom? Não é remédio e é extremamente importante para melhora disso, para retorno do paladar, para retorno do cheiro. Então, é a fisioterapia do cheiro, é a fisioterapia do gosto. Por favor, tá? Faça isso. Pode fazer com café, pode fazer com cebola, o que mais? Alguns chás, pode fazer com chá, chá à vontade, tá bom? Chá à vontade. Só não pode fazer com álcool, ali na frente a gente vai falar sobre o álcool. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Quanto tempo, tá? Quanto tempo devo aguardar para retornar às minhas atividades físicas? Nenhum. Se você está curado, tá? Se você está curado, se você está de alta do Covid, você tem total liberdade para voltar às suas atividades físicas. Lembrando que respeitando as restrições da cidade que você mora. Aqui, por exemplo, tá? Aqui, por exemplo, as academias estão abertas. Eu particularmente recomendo exercício ao ar livre. Ah, mas espera aí, eu estou com cansaço. Esse cansaço é um sintoma da síndrome pós-Covid. O que é? O que pode ser? Vamos investigar, vamos falar mais sobre isso. Queria que cada um de vocês, quem teve Covid, que pudesse passar com detalhes os seus sintomas, porque não está voltando à atividade física por quê? Porque tem cansaço, porque tem dor, porque as pernas incham, não é? Alguns sintomas, tá bom? Vão adiar esse nosso retorno às atividades físicas. Mas qualquer sintoma que atrase, que adie o seu retorno às suas atividades físicas, pessoal, deve ser considerado importante na nossa síndrome pós-Covid. Então, se você não está conseguindo voltar à sua atividade física, se você não está conseguindo voltar à sua caminhada, à sua corrida, à sua pedalada normal, significa que alguma coisa na síndrome pós-Covid está acontecendo com você e que você precisa tratar essa síndrome pós-Covid. E não espera que volta, não é espera que volta. Vamos cuidar disso. Vamos aos próximos. Vamos a alguma pergunta da live. Uns 15 dias após a quarentena, as minhas pernas começaram a inchar. Marcelo, muitas causas, tá? Podem fazer perna inchar. Problemas cardíacos, problemas circulatórios, esses são os mais comuns. Então, problemas cardíacos e problemas circulatórios, elas são as maiores causas de inchaço nas pernas, tá bom? É sempre bom procurar um médico para poder fazer uma avaliação, porque existem problemas bem leves que vão levar a inchaço na perna e existem problemas bem sérios, como por exemplo a trombose, que geralmente é unilateral, no seu caso colocou as pernas, e tem um potencial para ser bastante grave. Mas isso não tem relação com a quarentena. Por acaso, as pernas começaram
a inchar durante a quarentena, tá? Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Eu selecionei algumas perguntas da pré-live, pessoal, porque aí a gente consegue colocar em uma sequência bem legal, tá bom? Quem já teve trombose? Essa eu até respondi, tá? Quem já teve trombose tem maiores riscos de contrair a Covid-19? Bem, hoje um artigo brasileiro, até porque já tinham saído os artigos internacionais, já estão tentando reclassificar a Covid para deixar de ser uma síndrome respiratória e passar a ser uma doença, digamos assim, de pró-trombose. Porque a Covid é uma doença que aumenta realmente o risco e muitas vezes a maior gravidade que são os óbitos são por conta de tromboses. Então, realmente, quem já teve trombose e quem tem alguma doença no sangue, tá bom? Que aumente a predisposição daquela pessoa a ter trombose, sem sombra de dúvidas, uma vez infectado por Covid, tem maior risco de ter trombose. Como que a gente sabe, já que os exames levam dias para ficar pronto? Então, no primeiro sintoma, por favor, um médico já deve procurar, já deve ser consultado. Vamos para a próxima aqui. Sentir fraqueza, tontura, tremor e visão embaçada no pós-Covid é normal? Como eu falei, não existe nenhum sintoma que no pós-Covid seja considerado normal. É comum, tá? Essa fraqueza normalmente acontece por conta de inflamação nos seus músculos. Então, a pessoa tem dor nas pernas, tem dificuldade para fazer as suas atividades do dia a dia, se sente fraca porque ainda está inflamada, isso pode acontecer, tá? Questão de mudança de visão, tá? Isso é muito preocupante, perder rapidamente, agudamente a visão, porque uma das coisas da Covid, que é a trombose, uma das complicações da Covid, que é a trombose, e pode acontecer, essa trombose ela pode parar na perna e causar uma trombose venosa profunda, conhecida como TVP, pode parar no pulmão e causar uma outra trombose, que é o tromboembolismo pulmonar, tá? Que geralmente vai dar dor no peito, pode dar falta de ar, pode dar queda na saturação, no aparelhinho, no oxímetro, mas também pode ir para a cabeça, tá? Também pode levar a um AVC e dos sintomas que você tem com AVC, você pode ter uma paralisia, você pode perder um braço, de uma perna, você pode ter uma diminuição da força muscular, você pode ter uma alteração na lateralzinha da boca e você também pode ter alterações visuais. Então é muito importante que, se tiver alguma alteração no pós-Covid, a gente procure detalhar isso com o seu médico para que cada um desses sintomas possa ser investigado e tratado. Não existe espera que passa, daqui a pouquinho vai melhorar. Não é assim no pós-Covid, gente. Cada sintoma merece sim uma avaliação, uma investigação. Uns são muito mais rápidos, outros são mais demorados, para que a gente possa terminar no tratamento, tá bom? Pessoal, quem está aí na live, está chovendo, eu coloquei o microfone, então se a chuva estiver atrapalhando aqui o áudio, eu posso ir para dentro de casa. Por favor, se alguém puder responder se a chuva está atrapalhando o áudio, tá bom? Vamos lá, a Stephanie fez uma pergunta. Tive Covid em novembro, sintomas leves, porém observei que desde então, em horários esporádicos, sinto falta de ar, como também se o nariz trancasse. Isso pode ser sequela? Bem, se começou depois do Covid, Stephanie, pode ser alguma sequela do Covid, tá bom? Nós também temos algumas doenças, como a asma, como a rinite, tá? Que o Covid ele pode ser o gatilho que aquela doença precisa para surgir, para aparecer. Então, por vezes, o Covid curou e aquela doença que estava adormecida ou que nunca tinha se manifestado, começou a se manifestar em você. Existe sim essa possibilidade, tá? Pode ser sequela? Nesse seu caso específico, Stephanie, pode ser sequela do Covid
mas está me parecendo muito mais ser uma doença que o Covid foi apenas um gatilho para começar. Recomendo sim que você procure atendimento médico para que a gente dê continuidade à investigação, tá bom? Pessoal, especialmente para as mulheres que entraram aqui, vocês repararam que eu falei D. Sabe por que é isso? Porque eu já tentei rolar a telinha para ir à próxima pergunta. Nós homens, nós somos tão piores que vocês mulheres que a gente não consegue fazer uma coisa e meia ao mesmo tempo. Eu estava fazendo uma resposta, fui rolar a telinha e não consegui, gaguejei. Então, parabéns para vocês, para todas as mulheres, vocês sempre foram, são e vão continuar sendo muito melhores que nós. Mas, por favor, entendam, como seres limitados, a gente mal consegue fazer uma coisa por vez, tá? Megan, a pessoa que testou positivo, porém assintomática, pode ter síndrome pós-Covid? Assim, a síndrome pós-Covid, ela é praticamente dependente, tá, da sua sintomatologia durante o Covid. Então, quanto mais grave o seu Covid, maior é a possibilidade de você ter síndrome pós-Covid. Tá? Respondendo à sua pergunta, não é impossível, mas é extremamente improvável. Por quê? Porque a síndrome pós-Covid, repito, depende da sintomatologia que você tem no Covid. Agora sim, terminei uma resposta, vou rolar procurando a outra. Doutor, tive Covid em novembro, até hoje não voltou o paladar e o olfato. Acho que essa daí já foi respondida, Railton. A chuva não está atrapalhando? Ah, então tá, ok. Perfeito som, beleza. Obrigado, pessoal. Vamos continuar aqui e com a chuvinha para deixar a Covid, para deixar esse nosso papo de pós-Covid um pouquinho menos quente, né, pessoal? Que hoje está complicado mesmo. Vamos lá. Eu tive um AVE em 2015 e fiquei com dores no corpo e dores na lombar. Mas após o Covid, após o Covid leve, esses sintomas pioraram, não consigo andar de dor. Beleza, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O Covid, ele pode trazer a síndrome pós-Covid? Sim, mas é muito comum que um caso de Covid, mesmo o Covid leve, sirva para agudizar e piorar uma doença pré-existente. Por exemplo, a Rose, que mandou essa pergunta, muito pertinente, Rose, muito pertinente mesmo, tem uma sequela de um AVE, o popular derrame, não é? Com dores no corpo e dores na coluna lombar. Depois do Covid, essas dores pioraram e estão com dificuldade de andar. Isso aí também pode acontecer para doenças e até aquelas que a gente está sem sintomas. Por exemplo, a pessoa que tem pressão alta e toma 2 remédios, está com a pressão descontrolada e tem que passar a tomar mais remédios. A mesma coisa com a glicose. E as dores é muito comum quem tem dor e depois do Covid ter mais dor, ok? Essas dores, em geral, conseguem melhorar um percentual bom, quiçá uma melhora total com os incríveis profissionais da fisioterapia, tá? Os fisioterapeutas, eles tratam muito bem essa sequela, que é dor pós-Covid, tá? De duas formas, não é? Atacando a fonte da dor, de diversas formas, e a segunda parte é fazendo um exercício de fortalecimento daquela musculatura para que aquela dor não retorne. Então, talvez a sua dor desde 2015 já estivesse naquela época precisando de um serviço de fisioterapia. Depois você pode me pedir indicação no privado. Eu conheço alguns fisioterapeutas muito bons que posso indicar para ajudar no seu problema, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta, tá? Pergunta da doutora Manuela. Mesmo em casos que os sintomas são leves, é importante fazer fisioterapia? Ah, Railton, você não estava na live? Eu vou responder daqui a pouco a pergunta de novo, tá? Mesmo em casos leves, casos que os sintomas são leves, é importante fazer fisioterapia
para fortalecer o pulmão. Olha, o Manu, eu não tenho recomendado fisioterapia para os casos de Covid leve, sintomatologia branda, tá? Esses pacientes muito mais fazem isolamento domiciliar, mas a fisioterapia para esses casos leves, primeiro, por não ter um acometimento pulmonar importante. Segundo, por nós não termos fisioterapeutas, todos os fisioterapeutas que eu conheço estão absolutamente sobrecarregados e eu realmente só estou mandando para os casos já moderados, já com sintomatologia moderada. Então, pelo menos a minha conduta é, esses casos mais leves, caso oligossintomático, ou seja, com 1 ou 2 sintomas no máximo, eu não estou mandando fazer fisioterapia, tá bom? Vamos lá. Railton, o que acontece quando a gente tem... A pergunta do Railton, pessoal, foi, tive Covid, tá? Se eu não me engano ele teve em novembro ou dezembro, e até hoje não recuperou o cheiro, não recuperou o gosto, né? O que a gente pode fazer para isso? Eu acabei de falar da fisioterapia. A fisioterapia ela é indissociável do pneumologista, mas no caso da Covid, muito também. Muito também. Muitas dessas nossas sequelas pós-Covid, a fisioterapia vai ajudar. Então, nesse caso, o fisioterapeuta pode ser o Railton. O Railton e uma xícara de café. Pega café, sem açúcar, sem adoçante, tá? Cheira café, bebe café. Ah, mas o café sem açúcar é ruim. Você não está sentindo gosto. Quando você estiver sentindo o gosto do café, você pode colocar de novo o seu açúcar. Não coloca açúcar não, açúcar é ruim, açúcar mata, a gente não precisa de açúcar. No máximo um pouquinho de adoçante, tá bom? Para você poder também sentir o gosto do café. Você pode fazer isso com diversas coisas, com café, com chá, com suco, nunca com refrigerante, com cebola. Cebola, sim, você não está sentindo gosto, você não está sentindo cheiro, vai lá, faz, cheira e come a cebola. Uma vez que você, nossa, essa cebola tá ruim, tá com gosto de cebola, significa que você recuperou o gosto. Faça isso 3, 4, 5 vezes ao dia. Treine o seu nariz para voltar a funcionar, treine o seu paladar para voltar a funcionar. Tá bom? O importante também é não engolir direto não, tá? Mastiga, mastiga, mastiga e engole. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu responder, pessoal. Já vou responder pergunta da live. Deixa eu responder mais uma pergunta que tá aqui. Quanto tempo depois do... Ah, tá. Essa pergunta é muito pertinente, apesar de não ser sobre pós-Covid. Todo dia eu respondo, hoje eu respondi, então vou responder de novo, tá? Quanto tempo a gente pode transmitir Covid? Nós começamos a transmitir o Covid antes da gente ter sintomas. E, em geral, são 10 dias depois do início dos sintomas que nós continuamos transmitindo Covid para as outras pessoas. Na maior parte dos casos, isso. De 1, 2 dias antes da gente começar os sintomas até 10 dias depois do início dos sintomas. Vamos para a próxima aqui. Quanto tempo depois do Covid posso beber cerveja? Olha, durante o tratamento para o Covid, a pergunta é, doutor, posso beber? Na verdade, as pessoas não têm feito mais essa pergunta para mim porque ela já a resposta para essa pergunta ela já vai no automático. Você está tomando tal remédio, não pode beber. Você está com tal doença, não pode beber. Então, o álcool ele atrapalha tudo. Ele atrapalha o nosso sistema imunológico, o álcool atrapalha a nossa capacidade de raciocínio, o álcool atrapalha a nossa defesa para combater a doença, o álcool atrapalha o nosso fígado, que pode estar sobrecarregado pela doença, ou, dependendo do estágio, pelos remédios que a gente vai fazer para combater a doença, o álcool atrapalha os nossos rins, o álcool atrapalha em tudo. Então, em época de Covid, primeiro, beber com parcimônia sempre é indicado, segundo, em época de Covid, modere ainda mais no álcool. Deixa eu já dar um spoiler para a vacina, tá? Que hoje o meu amado sogro já perguntou: tomei a vacina, posso beber? A resposta é não, tá bom? Não pode beber antes de tomar a vacina e não pode beber nos próximos 30 dias depois da vacina. Dica: 21 a 28 dias depois da primeira dose você vai tomar a segunda. Então se prepare para fazer 1 mês e 21 ou 28 dias sem álcool. Aproveita para sair do sofá, porque o sofá mata, pegar uma bicicleta, um tênis, alguma coisa e praticar uma atividade física. Mas vamos voltar aqui para a nossa live de síndrome pós-Covid, porque eu já estava falando de vacina. Tá? Pergunta anônima, tá? Peguei Covid e minha esposa disse que não podemos fazer sexo.
Pessoal, a proximidade, ela aumenta o risco, sim, de contato. De contato, de contágio. A proximidade aumenta o risco do contato. O beijo aumenta o risco do contato. A proximidade aumenta do contágio. A proximidade aumenta o risco do contágio. O sexo pela proximidade aumenta o risco do contágio, tá? O que eu costumo falar para os casais é o seguinte: você faz 14 dias de aproximação espiritual, de aproximação mental, tá? Não de aproximação física, tá joia? Muitas mulheres cujos maridos roncam falam que é uma felicidade ter essa separação de quarto à noite, tá bom? Não queria falar não, mas o meu pediatra que entrou aqui, eu não vou falar que faz parte do quadro dele esse aqui, até porque ele não está sabendo do que a gente está falando ainda. Boa noite, Dr. Daniel Jefferson, seja bem-vindo. Vou falar de novo o que eu falo todo dia. Existem muitos pediatras bons aqui na cidade, em Sinop, mas o cara que eu confio a vida do meu filho é o Dr. Daniel Jefferson, tá? Atende na Clínica Vitar, que fica ali na Rua dos Fundos do Hospital Dos Pinheiros, na Rua das Tamareiras. Então, tem muitos mitos e muitas verdades, mas a questão do sexo é interessante sim, tá? Nesse período de isolamento, onde a pessoa deve ficar em isolamento, tá joia? Então, respeitem o período de isolamento. Boa noite, doutor Alan. É normal o pós-Covid ser pior do que quando está com o vírus? Pergunta da Juliana. Tá? Pergunta da Juliana Viana. Juliana, pergunta muito pertinente, tá bom? Ô Juliana, muitas vezes o paciente chega no consultório me falando isso. Os meus sintomas pioraram depois que eu tive o Covid. Por quê? O que a gente vai fazer essa associação, pessoal? Os sintomas melhoraram depois que a pessoa teve o Covid? Os sintomas pioraram depois que a pessoa teve o Covid? Muitas vezes é porque a pessoa já tinha doenças prévias ou já tinha alguma limitação prévia e depois do Covid, durante a síndrome pós-Covid, além da síndrome, houve a piora de uma condição prévia. Então, o paciente que teve tosse e pouca falta de ar evolui para semanas depois com piora dessa falta de ar ou com muita falta de ar no exercício. Vou aproveitar a presença de um cardiologista aqui, do Dr. Alan, e falar, essa pessoa pode estar, entre outras coisas, com uma miocardite pós-viral, tá? Então, a pessoa que não tolerava, aliás, que tolerava o exercício pré-Covid, que não teve sintomas, tá? Que não teve sintomas graves durante o Covid e que depois do Covid está evoluindo com muito cansaço aos pequenos esforços, aos moderados esforços, uma das doenças que entra aí no nosso diagnóstico diferencial é miocardite pós-viral. Mais comum do que se imagina, não é impossível, mais comum do que se imagina, e nós precisamos sim pensar nisso. Por isso que é muito importante, em qualquer sintomatologia, a procura por um médico quando há... por isso que é muito importante a procura por um médico quando há qualquer sintomatologia de pós-Covid, tá bom? Então pode sim, Juliana, pode sim acontecer e é muito importante que você procure um médico para a gente detalhar, para a gente esmiuçar essas queixas, tá? A Kelly está mandando uma pergunta aqui. Doutor, quando faço força, parece que minha garganta fica querendo arranhar. Quando eu falo demais, fica arranhando a garganta depois que eu tive Covid. A tosse, não é? Isso aí fica muita sequela depois do Covid quando tem muita tosse, tá? Então, cada vez que a gente tosse, é uma pancada que a gente dá na nossa garganta, tá bom? Então, essas pancadas que a gente dá na garganta, com o passar do tempo, pode causar uma inflamação naquela área. Como o Covid é uma doença inflamatória, essa inflamação pode demorar tempo para sair. Então, existe sim a possibilidade disso ser simplesmente um sintoma de sequela de Covid, de síndrome pós-Covid. Fica essa sensação de arranhar da garganta. Nós temos remédios tópicos, tá, que podem resolver, Kelly. Mas
fica lugar comum falar que tem que procurar um médico. Por quê? Porque a gente precisa examinar você. Precisa abrir a sua boquinha, colocar a linguona para fora para examinar bem a sua boca, examinar bem a sua garganta. Se por acaso você perguntar assim, doutor Paulo, qual que é o especialista que a gente vai procurar para esse caso aí, tá? Aí eu recomendo sim um otorrinolaringologista para fazer uma avaliação detalhada. Tá joia? Deixa eu ir para mais alguma pergunta. Pergunta aqui enviada, tá? Deixa eu ir aqui no Vladimir, que está aqui na live. Boa noite, Vladimir. Você enviou uma pergunta muito boa. Deixa eu ler aqui. Doutor, tive Covid no período entre novembro e dezembro de 2020. Fiquei na UTI e fiz todos os tratamentos pós-Covid, principalmente fisioterapia. A sequela que ainda sinto é um cansaço que persiste nas atividades mais intensas. Porém, percebo que o cansaço e a respiração ficam mais difíceis depois que acordo no início da manhã. Ao longo do dia, ela volta ao normal. Isso tem alguma explicação? Isso tem investigação, Vladimir. A gente precisa investigar o seu coração, a gente precisa investigar o seu pulmão, tá bom? Para a gente poder descobrir o porquê que, como sequela de Covid, você está tendo cansaço matinal. Tem que haver uma explicação para isso. Agora, com relação à falta de ar, tá? Somente nessas atividades mais intensas, o período que você ficou em UTI, e aí eu vou voltar também para aquele paciente mais leve, o período que você ficou em isolamento sem praticar nenhum tipo de atividade física, já sim justifica o cansaço somente nos grandes exercícios. Então, enquanto você está com cansaço somente nos grandes exercícios, o que eu peço é desafie-se. Continue fazendo a sua atividade, porque a sua recuperação plena física vai fazer com que você melhore. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para minha... live. Pessoal, quem quiser mandar perguntas, tá? Fique à vontade. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta selecionada aqui. Vamos lá. Doutor, 2 dias depois da alta pelo Covid, perna começou a doer, inchar, fui no hospital e fui diagnosticado com trombose. Tá? Estou fazendo tratamento, a perna está desinchando, mas é normal demorar? Vamos lá. O Covid, pessoal, é uma doença que aumenta o risco de ter trombos durante o Covid e também, para muitos casos, na síndrome pós-Covid. O que aconteceu foi, esse paciente específico, não pediu para não citar o nome, tá joia? Ficou internado, ficou algum tempo sem movimentação e depois começou a inchar a perna. Oi, bebê. Obrigado. O que tá com isso? É quente? Aparece aqui, ó. Vem cá, papai. Obrigado. E depois começou a inchar a perninha, tá? Chegou, tem que procurar, primeira coisa, inchou a perna, tá? Sentiu inchar a perna, não conseguiu pisar no chão. Começou a ter dor na perna, dor unilateral, a trombose na perna ela pode dar dos dois lados, mas é muito difícil disso acontecer. A maior parte dos episódios, dos eventos de trombose acontecem unilateralmente, tá bom? Inchou a perna, doeu perna, dificuldade para caminhar, dificuldade para pisar, igual pronto-socorro, tá? Você pode estar com uma doença chamada trombose venosa profunda. Ok? Então, o Covid é uma doença que aumenta por si só o risco. Durante a inflamação, durante a síndrome pós-Covid, você também tem um risco aumentado de ter trombose. Então, esse caso específico foi um caso de trombose. A trombose foi na perna, poderia ser no pulmão, poderia ser no coração, tá bom? Mas o mais importante para esses casos é entender o sinal de alerta. Dor no peito, perdeu força muscular, alteração súbita visual, dor na perna, inchaço na perna, é mandatório correr para o pronto-socorro.
Mano, não vai correndo, especialmente se for um inchaço na perna, tá bom? Dor no peito também de forma alguma, tá bom? Pega um Uber, chama um táxi, pega uma carona, vai para o pronto-socorro, tá? Porque isso pode ser sinal de doença grave, de trombose que, repito, pode dar na perna, pode dar no pulmão, pode dar na cabeça, pode deixar sequelas gravíssimas. E está mais comum no Covid, porque o Covid favorece com que a gente tenha esse tipo de trombose. Doutor, você tem presenciado casos de pessoas no pós-Covid com dificuldade de frequentar locais mais movimentados, com certo pânico de reinfecção? É muito comum. Duas coisas. Tá? A ansiedade, e aí eu não estou falando do grau de ansiedade que toda pessoa tem. Quem não tem uma vírgula de ansiedade? Eu estou falando a ansiedade patológica, a ansiedade que gera transtornos para nós e para os mais próximos. É muito comum no pós-Covid, e aí a gente tem que ver todo o contexto, não é? Não existe só o Covid. Pré-Covid existe isolamento, problemas financeiros, tá? Já existiam problemas familiares, até nas famílias Pampers, nas famílias Johnson & Johnson, tem problemas, tá joia? Então, já estava passando por um isolamento, talvez estivesse passando por um problema financeiro, pegou Covid. Gente, a gente liga a televisão está sangrando, eu não quero entrar em canal A, B ou C, mas a gente liga a televisão está sangrando, é Covid, morte, Covid, morte, Covid, morte. Isso mexe com o psicológico de cada um. Tá? E, aliás, isso mexe com o psicológico de todo mundo. E aí, depois de ter Covid, depois de ter uma doença potencialmente fatal, que está matando muita gente, mas que graças a Deus você recuperou, sim, existe o risco de desenvolver um pânico, de ter uma reinfecção pelo Covid. Até porque a reinfecção pelo Covid, ela está na literatura, ela está descrita. Muitas pessoas estão tendo reinfecção mesmo pelo Covid. Apesar de que, graças a Deus, essa infecção ela é geralmente mais leve, ela é geralmente mais branda, mas realmente pode ter infecção sim. Tá? Depois, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre isso, pode tirar no privado comigo, tá bom? Minha prima, a Larissa, Lari, beijão pra você, que saudade de você e de todo o pessoal de Minas Gerais. Primo, ouvi dizer que a pessoa fica uns 3 meses imune pós-Covid. É verdade isso? Não, Larissa, isso é um mito, tá bom? A maior parte das pessoas tem uma imunidade que dura muito mais tempo que isso. Pode acontecer, tá, da pessoa que tem imunidade em questão de poucas semanas ou meses perder essa imunidade, mas isso é uma pequena parcela. Tá, ok? A maior parte das pessoas, isso nos últimos estudos, é uma doença nova, mas a maior parte das pessoas estão tendo imunidade a longo prazo. E o que é o longo prazo na gente? Os estudos são muito recentes. Não existe estudo no mundo de Covid que tenha mais do que 16 meses, porque é uma doença que só tem 16 meses aqui. Tá joia? Mas essa questão de só fica uns 3 meses imune ao Covid, isso não é verdade, tá bom? A Cláudia, boa noite Cláudia. Doutor, testei positivo há 1 mês, mas fiquei com sequelas. Tive 60% de comprometimento no pulmão e tive sequelas. Está difícil a voltar aos trabalhos. Eu não consegui entender o que foi, o que você escreveu depois, mas está difícil voltar ao trabalho. Realmente você teve um comprometimento importante, mais da metade do seu pulmão está comprometido. Mas o que você tem é síndrome pós-Covid. A gente pode identificar e tratar. Essa falta de ar provavelmente é de causa pulmonar, mas eu tenho como descartar que seja cardíaca, que seja muscular, ou será que não envolve 2 sistemas ao mesmo tempo? O aparelho respiratório, no caso do pulmão, e o aparelho músculo-esquelético, a nossa musculatura? É possível que esteja acontecendo isso, especialmente se tratando de uma pessoa que teve 60% de sequela, Cláudia, especialmente se alguém que ficou internado. Tá, ok? Então pode acontecer. Isso é síndrome pós-Covid. Não é normal, é comum e merece tratamento. Aliás, todo sintoma da síndrome pós-Covid tem e merece tratamento. Quanto tempo o vírus é transmitido após o Covid? Boa noite, Rose. Nós começamos a transmitir o vírus dias antes da gente ter os sintomas e, em geral, isso não é
para todos, porque existem exceção à regra. Para a maior parte dos pacientes, nós ficamos 10 dias transmitindo o vírus. Então, o dia 1, hoje é dia 20. Hoje é dia 20. Então, hoje o Paulo apresentou o primeiro sintoma de Covid. Até o dia 30, eu vou considerar o Paulo como uma pessoa potencialmente transmissora de Covid. Eu tenho alergia de coisas... Edson, boa noite, Edson. Eu tenho alergia de coisas frias, tive alergia de coisas frias quando era criança e agora no pós-Covid voltou isso, que há muito tempo eu não tinha. Bem, existe uma forma de rinite que não tem cura, que é a rinite vasoativa, tá bom? Lembra que a vovó falava assim, não pode enfiar a cara na porta da geladeira depois que você vem da rua porque você vai ficar resfriado. Se você sair do chuveiro quente e for enfiar a cara na geladeira, você vai ficar resfriado. Isso aí é por conta de uma rinite vasoativa, tá? Quando a gente tem contato com isso, com esse frio, com esse gelado, o nariz tranca, o nariz escorre, a gente fica naquele funga por rinite vasoativa. Isso não tem cura, isso acontece, tá? Mas a rinite alérgica, depois que a gente entra na adolescência, em geral ela entra em remissão. O que é remissão? A doença dorme, fica ali adormecida e pode ser que um gatilho, no seu caso talvez o Covid, possa ter feito os seus sintomas voltarem, Edson. Minha recomendação para você, procure um médico alergologista, procure um alergista para fazer toda essa investigação de doença alérgica, tá bom? Tem mais algumas perguntas aqui, mas eu vou responder mais uma pergunta do pessoal que fez a pergunta pré-live para a gente poder nivelar, tá bom? Dr. Paulo, pós-Covid eu sinto a respiração bem pesada, porém a oxigenação tá em 98. É normal? Não é normal sentir a respiração pesada, tá? Mas a gente vai ter que detalhar. O que é essa respiração pesada? A respiração pesada é cansaço? A respiração pesada é dor na perna? A respiração pesada é dor no peito? Essa respiração pesada é quando levanta, é quando deita, é de manhã, é de tarde, é de noite? É quando faz exercício? É o tempo todo? Então, tudo isso precisa ser investigado. O que eu posso te falar é que não é normal ter essa respiração pesada no pós-Covid. O que é normal da sua pergunta é ter a saturação 98. Isso sim é normal. Isso é excelente, isso eu espero que todo mundo tenha, tá? A Rafaela fez uma outra pergunta aqui. Tivemos Covid há uns 25 dias, tá? E minha esposa reclama muito de dor nas costas, na proximidade do quadril, na parte de trás. Vamos lá. Provavelmente, tá? Provavelmente já existia dor. Não estou garantindo, mas me responde aí por gentileza, para a gente poder dar continuidade. Provavelmente já existia essa dor. E aí o que pode ter acontecido no Covid é porque tempo parado, tempo deitado, tempo sentado, posição, aí a dor voltou e voltou pior. Sem contar a inflamação do Covid, que pode sim aumentar a dor. Uma pessoa assintomática consegue pegar imunidade também? Pergunta da Rosane Azevedo. Pode sim, Rosane, tá? A pessoa assintomática consegue pegar imunidade. Eu vou dar 2 exemplos para você, Rosane. Aqui em casa, minha esposa, ela foi para uma viagem de estudos e durante a viagem descobriu que já tinha tido Covid. Por conta dela, eu fiz o meu exame e descobri também que eu já tinha tido Covid. Então, 2 pessoas que passaram pelo Covid de forma totalmente assintomática e tinham imunidade. Passei meses com imunidade até tomar vacina e continuo com imunidade. Quem testou prevenir? Megan fez outra pergunta aqui, deixa eu ler direitinho. Quem testou positivo, pode continuar participando, tá, Megan? Quantas perguntas você quiser fazer. E vale para todos. Quem testou positivo, porém com sintomas levíssimos, tem que tomar algum medicamento para prevenir alguma dessas reações que o Covid pode trazer. Nem quem testou positivo, tá? Nem quem tem sintomas leves, moderados, graves, não tem medicação que possa prevenir essa síndrome pós-Covid, esses sintomas da síndrome pós-Covid. A gente sabe deles depois que quando eles surgem, tá? Horas, dias, semanas
depois do Covid. Já estou respondendo uma outra pergunta, né? Quanto tempo depois? Tá? Horas, dias, semanas depois do Covid. Então, a gente tem esses sintomas da síndrome pós-Covid, Megan. E aí, depois disso, a gente tem tratamento. Esse a gente não tem a prevenção. Ou melhor, o Dr. Paulo está caindo em contradição. Como prevenir esses sintomas? Saindo do sofá, praticando atividade física, tendo uma vida saudável, tá? Tendo, por vida saudável, deixar de tomar aquele remedinho de pressão, aquele remedinho de diabetes. Provavelmente, quanto mais saudável você tiver, menor será a sua síndrome pós-Covid. Isso não é uma via de regra, mas a gente sabe que as pessoas que praticam atividade física têm, em geral, Covid mais leve do que os que não praticam. Inclusive, eu fiz um post recentemente sobre isso. Então, falei que não tinha prevenção, erro do Dr. Paulo. Pode corrigir, passa a régua. Tem prevenção sim, atividade física. Agora, durante a doença, durante o tratamento da doença, quem testou positivo, não tem como prevenir. O doutor Daniel falando né, das pessoas com sintomas leves, então lembrando que apenas 60% dos casos de Covid dão alteração, tá, na tomografia, tá ok? Não podemos esquecer também que temos outras doenças que podem causar essas alterações. Então, muita gente fica no desespero para fazer a tomografia, eu entendo, acabei de falar agora da questão da ansiedade, da depressão, tá? Mas não é a tomografia, mas não é o hemograma, que é o popular exame de sangue, é o paciente. Então, a tomografia ela é um exame complementar. É complementar a alguma coisa, é complementar ao sintoma, é complementar ao exame físico, tá? Na medicina a gente costuma dizer que a clínica é soberana, e é isso mesmo. Então, a relação, tá, do médico com o paciente, o que você colhe de informações na entrevista, que a gente vai chamar de anamnese, e a riqueza de detalhes no nosso exame físico é que vão sugerir para a gente o exame complementar. Então, quando a gente pede um exame complementar, como por exemplo a tomografia, a gente está suspeitando de Covid, temos que entender que nem toda, primeiro que não existe, tá, uma tomografia que diga é Covid. Porque toda alteração que a Covid causa na tomografia, outras doenças também causam. Tá? E também nós podemos ter a coexistência, especialmente nos casos moderados e graves, de outras doenças juntas. Isso aí seria a coexistência. Tá bom? Então, muito legal, muito importante esse lembrete do Dr. Daniel Jefferson. Tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre isso, pode mandar que eu respondo. E vamos voltar para a síndrome pós-Covid. Doutor, qual o exame para saber se eu peguei imunidade e quanto tempo depois a gente pode fazer o exame? Tá? Com segurança, a gente deve fazer esse exame depois do 20º dia dos sintomas. Então, tive sintoma. Tá ok? Fiquei em isolamento, testei ou não testei positivo, não fiz o exame para o Covid, ou fiz o exame e testei. Depois de 20 dias é o período ideal para você fazer. Deixa eu ver se foi essa pergunta. Foi sim. Quanto tempo depois para fazer o exame para saber se pegou a imunidade? 20 dias, Rony. Pode marcar essa data aí que é suficiente, tá? A Carla falou assim: tive Covid há 7 meses atrás e esta semana testei positivo novamente. Na primeira Covid, tá? Eu já tinha ficado com fôlego ruim, tive alguns problemas de memória. Corre o risco de piorar essas sequelas? Primeiramente, tá? Eu quero falar para você e para todo mundo que está aqui na live, para todo mundo aqui que está me ouvindo, que o caso de reinfecção ou os casos de reinfecção normalmente são mais leves, normalmente são mais brandos, a Carla, tá joia? Porém, tá, você corre o risco sim de piorar essas sequelas e também de ter outras sequelas no pós-Covid, tá joia? A doutora Cláudia tá aqui, tá na live, quero mandar um abraço para a doutora Cláudia, para o Bruno, para o seu esposo, e dizer que semana que vem a gente vamos marcar direitinho a data, mas semana que vem a gente vai fazer uma live muito legal falando sobre vacinas, é claro, especialmente a vacina do Covid.
Sigam no Instagram, tá? Doutora Cláudia, oncologista. É verdade que quem pega Covid perde a libido e fica broxa? Olha, essas perguntas são muito tabu, não é? As pessoas têm vergonha de fazer esse tipo de pergunta e as pessoas ficam encabuladas até lendo a resposta. Se vocês soubessem a quantidade de print, porque eu dei uma resposta curta, ruim, isso pode acontecer, bom, temporário, eu dei essa resposta curta. E a quantidade de gente que me mandou print, a quantidade de gente que me fez perguntas, em geral a mesma pergunta, tá? E pediu, claro, anonimato, e eu vou fazer, não tá no gibi, tá bom? Então, o Covid, tá? E aí eu vou falar de novo do pré-Covid. No pré-Covid a gente está em isolamento, tá bom? No pré-Covid nós estamos com problemas psicológicos pela a diminuição da nossa vida social. No pré-Covid nós estamos com problemas psicológicos, muitas vezes por conta da parte financeira, tá? Muitas vezes por conta de nós não conseguimos estar em dia, seja com as nossas contas, seja com os nossos sonhos, porque realmente, para a imensa maioria, não é, exceto, claro, os nossos queridos políticos, a vida não está um mar de rosas, não é? Com a questão de época de pandemia. E aí a gente já tem problemas psicológicos. Nós temos uma doença, tá, que causa um processo inflamatório, e esse processo inflamatório, eu não vou entrar, tá, realmente no detalhe da parte médica, da parte da fisiologia ou da fisiopatologia, mas o Covid, durante o Covid, você já pode, devido ao Covid, ter um problema de libido, sim. O homem ter problema de ereção também, tá? Psicológico, devido ao Covid. No pós-Covid, isso pode permanecer? Pode sim, tá? Mas isso é temporário. O que eu recomendo? Procure o seu médico, procure um clínico geral, procure um urologista, converse sobre isso. Há tratamento e, em geral, é temporário, tá? Meninos e meninas que tiveram perda da libido, meninos que tiveram problemas com ereção, tá? Isso pode acontecer, tá joia? Perguntas no privado sobre isso serão respondidas. Minha filha esteve com dor no peito 3 vezes após o Covid, durando dia e noite, e dormência nas mãos algumas vezes. Olha, Rafaela, recomendo, nesse caso, dor no peito, dormência nas mãos, pode ser sim problema pulmonar, mas a gente tem que procurar ver se não tem algum problema cardíaco. Então, recomendo que no caso desses sintomas importantes depois do Covid, seja procurado um pronto-socorro para descartar alguma emergência cardíaca e depois uma avaliação com algum cardiologista. A Franciele, testei positivo para Covid essa semana. Antes da Covid, senti uma leve dormência no pé e uma leve dormência no braço esquerdo. O Covid pode piorar isso? Pode sim. Inclusive, você já precisa procurar um médico para poder saber o que está causando essa dormência, seja no pé, seja no braço esquerdo, tá joia? Mas o Covid pode causar pioras desses sintomas. Tendo esses sintomas, permanecendo ou piorando esses sintomas, o médico deverá ser procurado. Parece comercial de venda de remédio para gripe na televisão. Doutor, reinfecção por Covid. Reinfecção é pegar a doença novamente, tendo contato com um vírus. Bem, vamos lá. Existe a reativação do Covid, Mega, quando você tem novamente os sintomas e o exame de antígeno ou preferencialmente o PCR positivo dentro dos 90 dias da primeira infecção. E essa é a reativação. E após esse prazo, você tem a reinfecção. A reinfecção após esse prazo, após esses 90 dias, é pegar a doença novamente, tendo contato com o vírus, independente se o IgG continuar positivo ou não,
tá? Se você tiver IgG positivo e tiver a reinfecção pelo Covid, a tendência, e isso não é uma certeza absoluta, a tendência é que você tenha sintomas mais brandos, você tenha Covid mais leve do que foi a primeira Covid. Mas Covid não quer dizer impossibilidade de reativação ou, nesse caso, reinfecção. Tá bom, pessoal? Gente, olha só, chegamos a 1 hora de live, tá joia? Esse papo é muito bom, esse assunto é muito extenso, tá joia? Vou escolher mais uma perguntinha aqui para responder. Vou responder essa última pergunta aqui da Franciele, tá bom? O único sintoma que me fez fazer o teste foi um tremor no peito do lado esquerdo. Isso é sintoma de Covid? Senti 2 noites seguidas na madrugada. Nunca tive, tá? E nem nunca não li sobre isso. Não sei se o Dr. Alan ainda está aqui na nossa live, se ele quiser me passar essa resposta no privado. Eu não tive um paciente com diagnóstico de Covid, seja no pronto-socorro do Hospital dos Pinheiros, seja no meu consultório, tá? Cuja queixa foi tremor no peito do lado esquerdo. Nunca tive. Renata, muito obrigado, Dr. Paulo. Renata, você é uma profissional maravilhosa. O período que eu trabalhei com você foi incrível, aprendi muito com você, tá bom? Muito obrigado por todas as lições que você me ensinou, tá ok? O Dr. Wendel Teodoro acabou de entrar aqui na live, ele também fez uma live hoje, tá? Se vocês quiserem, aliás, eu recomendo para todo mundo assistir. O Dr. Wendel fez uma live hoje falando só sobre fisioterapia respiratória no pós-Covid. Essa live vai ficar na página do Hospital e Maternidade dos Pinheiros, tá? Ele trabalha lá, eu trabalho lá, é a nossa casa realmente, e recomendo que cada um de vocês assista, porque ele é um profissional sem igual na fisioterapia respiratória. Não só é um grande profissional, como tem uma didática muito boa, e eu tenho certeza que ensinou muita gente e ajudou muita gente, não só nesses meses, aliás, nesse ano completado já de pandemia, como nessa live aí. Eu vou assistir e recomendo que cada um de vocês assista a live do Dr. Wendel na página do Hospital e Maternidade dos Pinheiros, tá? Me despeço aqui agradecendo cada um de vocês, tá joia? Pessoal, amanhã tem vídeo no meu canal do YouTube falando sobre vacinas. O canal é o mesmo nome do meu Instagram, mesmo nome do meu Facebook, PH Quintanilha, tá? Vai lá, se inscreve no canal, ativa a notificação do sininho, deixa aquele like maroto em todos os vídeos. Já tem uns 2 ou 3 vídeos lá, amanhã vai ter mais. Então, toda semana tem uma live e toda semana tem pelo menos um vídeo no canal do YouTube. Tá joia? Fiquem com Deus. Eu vou colocar novamente o meu telefone aqui. Esse é o meu telefone pessoal, tá? 851223. Saudações rubro-negras. Beijos. Até a próxima.